Isso daqui é um instrumento de medição digital para medir as grandezas elétricas. Tá? Existem vários modelos no mercado, cada um atendendo uma determinada finalidade, mas em linhas gerais eles são mais ou menos desta forma. Essa garra aqui ela nos permite com uma certa facilidade fazer leitura de intensidade de corrente elétrica. Nós temos uma chave seletora e com essa chave seletora nós ajustamos o tipo de grandeza que nós queremos medir. No caso dessa garra aqui, a intensidade de corrente elétrica simplesmente tomando um dos condutores do equipamento que a gente quer medir, certo? Nós introduzimos aqui e já se faz a leitura. É uma maneira indireta de se fazer essa leitura. Se eu for medir tensão elétrica, eu preciso medir ela entre dois pontos diferentes. Então eu tenho duas pontas de prova, duas pontas de teste. Então essa ponta de prova preta, ela é introduzida no borne do aparelho escrito COM, que é o borne comum, e a garra vermelha naquela que está indicando quais são as grandezas que ele pode medir. Okay? Então, feito isso, eu seleciono aqui a grandeza que eu quero medir e com essas duas pontas de prova eu coloco no ponto elétrico em questão. A resistência elétrica vai depender de cada aparelho. Por exemplo, eu tenho aqui um ferro de soldar. Primeira coisa, eu vou selecionar a escala que vai medir resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é medida em ohms. Feito isso daqui, eu tenho que selecionar uma escala um pouco mais adequada para a leitura desse aparelho. Tá? Eu coloco aqui ohms, representado pela letra grega ômega. Apareceu aqui no display do aparelho a palavra OL. OL é quando essas pontas aqui de teste do aparelho estão abertas. Eu tenho que fazer um teste aqui para verificar se esse aparelho está ok, essas pontas não estão interrompidas. Eu encostei uma ponta junto com a outra e vocês percebem que saiu da letra OL e foi para zero. Então significa aqui que eu fechei o circuito elétrico, aqui está ok. Quando as pontas estiverem abertas, ela vai aparecer a letra OL. Agora eu vou fazer a medição da resistência desse ferro de soldar. Eu coloco uma garra jacaré num pino do aparelho e a outra no outro. Ele vai apresentar um valor de resistência. No caso aqui deu 87,8 ohms. Tá? Eu posso, inclusive, congelar esse valor com esse botão Hold. Ele congelou o valor. Tá? Então, esse aparelho tem um resistor lá dentro que tem esse valor de resistência. Isso está me dizendo que o aparelho está bom. Está dando continuidade ao aparelho e lendo o valor da resistência desse ferro de soldar. Aqui eu tenho um resistor que é utilizado para aquecimento de água. Ele está fora do equipamento, né? Mas está aqui a parte elétrica. É um resistor blindado. Então eu venho aqui nos terminais do aparelho, tá vendo? As duas pontas estão abertas, o aparelho está dando OL, mantive a escala, a minha chave seletora na mesma escala e vou colocar nos terminais desse resistor para fazer a leitura. Ele vai dar um valor diferente de 87, porque é um outro resistor, é um outro aparelho, tá vendo? Ele está dando 3.7, 3.8 ohms. Professor, para esse procedimento o senhor não deveria estar usando luvas? Não é necessário, porque toda vez que eu trabalhar com o aparelho na escala de ohms, ele está utilizando a fonte de energia própria, 9 volts, é uma bateria de 9 volts. Inclusive esse teste ele não é permitido em um circuito que está energizado, porque como ele tem uma fonte própria, com uma tensão de 9 volts, num quadro elétrico, se você for trabalhar com o ohmímetro, você poderá queimar o ohmímetro. Esse é um cuidado que nós devemos de tomar. Eu vou selecionar a tensão que eu quero medir. Selecionei aqui volts de corrente alternada, que é a energia que a gente usa nas edificações. Eu tenho uma lâmpada aqui, tenho uma tomada. Vou ligar essa lâmpada na tomada. Isso é uma fonte de energia, estou ligando essa lâmpada na tomada. A lâmpada não funcionou. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Está me faltando energia elétrica aqui ou essa lâmpada está queimada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desconectar aqui, vou fazer uma medição. Para fazer a medição agora, o circuito ele deve estar energizado. Então eu vou colocar uma luva que determina a norma NR10. Como é que eu vou fazer essa leitura? Eu coloquei aqui na escala de volts de corrente alternada, vou pegar as duas pontas de prova e vou colocar aqui no ponto de teste.
da tomada. Colocamos agora as pontas de teste na tomada e estamos verificando que o aparelho está indicando 0. Ou seja, eu não tenho tensão elétrica. Então agora nós vamos verificar o que está acontecendo. Estou observando aqui no quadro que o disjuntor estava desligado. Então vamos ligar o disjuntor e vamos verificar se agora eu tenho energia elétrica na tomada. Volto com o meu aparelho. Perfeito, agora eu tenho tensão. Minha rede é de 127 volts. Constatado agora que a tomada tem tensão elétrica, então isso significa que a energia está chegando ali. Colocando a lâmpada aqui agora, ela vai acender. Então, o voltímetro ele se torna um grande aliado nosso para verificar onde que eu tenho energia elétrica ou não. Na medição do ampere, nós não precisamos usar as pontas de prova, nós vamos usar essa garra aqui, ok? Então, primeiro, eu vou selecionar a grandeza ampere, ampere corrente alternada, e agora eu tenho que introduzir aqui, ó, nessa garra, um dos condutores do aparelho, ok? Então, nós temos um aparelho aqui que a gente pode medir a corrente elétrica. Agora, olha o detalhe, esse aparelho está com um cabo paralelo, os dois condutores estão juntos. Eu não posso colocar os dois condutores aqui dentro que o aparelho não mede. Ele tem que medir um dos condutores. Então, nós criamos aqui uma extensão pequena com a finalidade de facilitar esse trabalho. Os fios aqui estão soltos para a gente poder medir um a um. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu vou ligar o meu aparelho, o meu ferro de soldar nessa extensão. Eu tenho a liberdade dos condutores aqui. Vou colocar o pino na tomada, ok? E agora, com o aparelho na escala de ampere, que é a unidade de intensidade de corrente alternada, eu vou agora fazer a medição num dos condutores. Aqui eu estou medindo o fio fase. Vocês observem, nós vamos medir a corrente desse ferro de soldar. Ele está dando uma corrente de 1,4 aproximadamente ampere. Então, nós temos aqui um aquecedor de ambiente. Ele tem uma potência maior, vai gerar muito mais calor do que o ferro de soldar. Então você vai perceber que o valor da corrente dele é maior. Ele é proporcional a essa potência. Então eu vou conectar esse aparelho na tomada. Estou usando essa extensão com os fios separados para fazer a leitura, permitir a leitura, tá? Vou colocar a garra jacaré aqui no fio fase, por exemplo, um dos fios só. Você vai perceber que a corrente desse aparelho é muito maior do que o ferro de soldar. Ele tem uma potência maior, 9,1 ampere. Tem um interruptor aqui, ele não tem resistência dentro, mas eu posso fazer um teste chamado teste de continuidade. Então veja bem, olha. O meu aparelho agora, ele está com as duas pontas aqui, olha, desencostadas. Eu falo que isso aqui está aberto. Olha a indicação que eu tenho no aparelho, OL, pontas abertas. Se eu tocar junto as duas pontas aqui, eu fechei o circuito aqui do meu aparelho. E a resistência que o aparelho está indicando é 0. Então, circuito fechado 0, circuito aberto deu OL. Eu posso fazer esse teste no meu interruptor. Esse interruptor é um interruptor de tecla. Eu vou colocar essas duas pontas de teste nos dois bornes do aparelho, segurar firmemente aqui e verificar, olha, a resistência deu uma resistência baixa, próximo de 0, olha lá, 0, significa que o meu interruptor está fechado. A hora que eu acionar aqui, o interruptor abriu, o aparelho está indicando OL. Então, dessa maneira, eu estou testando este interruptor, o interruptor novo ou o interruptor usado. É o chamado teste de continuidade ou teste de funcionamento do dispositivo. Vou pegar agora um disjuntor normadinho, de alavanca, né? Ligado, desligado, e vou fazer um teste também nesse disjuntor. Então, as duas pontas estão abertas aqui, está dando L. Vou colocar nos dois bornes do meu disjuntor, as duas pontas. Você está vendo ali que está dando L, então significa que esse disjuntor está aberto. Na posição ligado, ele deverá dar continuidade, senão eu tenho problema nesse disjuntor. Então, vamos ver o que está acontecendo. Olha. Realmente, olha lá, a resistência está indo para 0. Ok? Então isso significa que realmente ele fechou na posição fechada e ele está aberto na posição aberta.
Esse aparelho ainda ele tem uma função interessante. Através desse botão de seleção, eu posso selecionar uma função interessante. Ele mede resistência, mas ao mesmo tempo ele emite um som. A gente diz que o aparelho tem um bip. Então isso ajuda muito nesse teste de continuidade. Então vamos ver aqui, ó. Aqui o disjuntor está na posição desligada, nos dois bornes aqui. E agora eu vou acionar a alavanca. Então eu não preciso estar olhando mais no display. O que o aparelho faz? Ele emite um bip. Então está me dizendo que o aparelho está dando continuidade na posição ligada, está ok. Então me facilita meu trabalho. Posso fazer isso também com o interruptor. Vou colocar os dois pontos de teste nos bornes, o interruptor está aberto, aciono a tecla, ele emite o bip. Então me facilita meu trabalho. Uma outra aplicação do instrumento de medição e muito utilizada, bastante utilizada, é a identificação de condutores. Eu estou com uma instalação em fase de execução, ela não está pronta, não está energizada, tanto é que eu estou sem minha luva na mão, né? E o que aconteceu? Aqui eu tenho os condutores todos de uma mesma cor, eles não são identificados a outra ponta do condutor. Então a gente pode fazer essa identificação agora com esse instrumento de medição. Então vamos ver como é que nós vamos trabalhar. Eu vou selecionar aqui a escala de ohms utilizando o bip do aparelho. Então eu vou pegar na chave seletora, posicionar ela na medição de ohms e vou selecionar em ohms o bip através dessa chave. Então eu estou selecionei, olha, o bip, tá ok? Então como vocês podem perceber, eu estou agora trabalhando com a medição de resistência, mas utilizando o bip, é a continuidade do condutor. Então vou pegar um condutor qualquer aqui, colocar a minha garra jacaré aqui, separar as outras pontas, o condutor está desenergizado, isso está em fase de construção, e com a outra ponta eu vou testar ponta a ponta aqui, ó. Aquela que deu bip, pessoal, é aquela que está dando continuidade, é a outra ponta do fio. Então a ponta desse fio vermelho é essa outra ponta aqui, aquela que está dando a continuidade. Okay? Então aqui eu posso identificar com uma etiqueta ou uma anilha a ponta correspondente. E depois eu posso fazer com a outra ponta da mesma maneira. Pego uma outra ponta, fazer uma dobra aqui só para fazer uma identificação rápida. E uma dobra aqui. Então a ponta identificada já. Vou identificar uma segunda ponta. Então coloquei a garra nesse fio dos dois que sobraram nesse daqui e a ponta correspondente vai ser uma dessas duas aqui. Aí por acaso foi a primeira. Vou colocar na segunda ali, vocês vão perceber que não toca o bip, tá ok? Então essa é a segunda ponta. E assim sucessivamente. Finalizando, pessoal, apesar do aparelho apresentar vários recursos, em construção civil, o tipo de corrente que nós utilizamos é corrente alternada, tanto em ampere, de corrente alternada, mostrado aqui pelo símbolo, a senoide, né, aquela cobrinha que a turma chama, ou então aparecer a palavra AC na frente do ampere, ou a tensão elétrica que é dado em volts, que também vai aparecer o símbolo de corrente alternada. Muito difícil ser utilizado corrente contínua em construção civil. Esse é um detalhe muito importante a ser observado.